Vamos tratar agora da estereoquímica das substâncias orgânicas. A estereoquímica ela trata da disposição tridimensional das moléculas e o impacto disso nas propriedades e comportamentos químicos dessas estruturas. Para contextualizar o objeto da estereoquímica, nós já vimos o conceito de isomeria, então nós temos os isômeros constitucionais ou estruturais, então são substâncias de mesma fórmula, como a gente já viu, e que tenha diferenças, que apresentam diferença na sequência de átomos, ou seja, a conectividade. Então, são substâncias distintas, apesar de ter a mesma fórmula. Os estereoisômeros se relacionam a uma isomeria de outra natureza, em que você tem a mesma conectividade, a diferença entre eles não se dá portanto, por conectividade, a sequência dos átomos é a mesma, mas você tem uma diferença apenas na orientação espacial dos átomos presentes. Então vamos ver a estereoisomeria no caso inicialmente de substâncias aquirais. Falando aqui sobre quirais ou não quirais, ou aquirais, esse tópico será tratado mais adiante, nos próximos slides. Então aqui a gente tem, por exemplo, o caso dessas duas olefinas dicarboxiladas, né? E a diferença entre elas é justamente a disposição espacial. Então, enquanto no ácido fumárico você tem as carboxilas para lados diferentes, no ácido márico elas são direcionadas para a mesma direção, né? Então, essas duas olefinas ou alcenos, eles são estereoisoméricos, né? E no caso aqui, a existência desses dois estereoisómeros se dá por conta da restrição conformacional ao longo da ligação C-C. Essa é uma ligação em que você tem rotação restrita, não há, né, rotação. A rotação dessa ligação significaria quebrar a ligação C-C-Pi, o que não acontece, nem mesmo em altas temperaturas. Então a gente diz aqui que o ácido fumárico ele é estereoisômero do ácido márico e vice-versa. Então, nesse caso, como a gente está vendo aqui, você tem duas substâncias com diferenças marcantes nessa propriedade físico-química, que é o ponto de fusão, né? Então, você tem uma diferença muito grande entre as duas, como a gente pode ver aqui, né? E, naturalmente, há também uma diferença na propriedade biológica, porque elas são estereoisoméricas, são substâncias diferentes. Esses estereoisômeros eles podem ser também denominados estereoisômeros geométricos ou até mesmo diastereoisômeros, né? E quanto a esse conceito, né, essa nomenclatura de estereoisomeria, nós vamos tratar em detalhe mais adiante também. Então agora a gente está vendo um outro tipo de estereoisomeria, agora com substâncias cíclicas, né? Esses dois derivados do ciclo hexano, né? Então, a isomeria, eles são estereoisômeros, tem a mesma conectividade os dois, você tem em ambos os casos, dois substituintes metílicos distantes a 4 carbonos de distância, então são isômeros são ciclohexano substituído na posição 1 e 4, em ambos os casos, eles diferem apenas na disposição, enquanto esse aqui é o cis, esse aqui é o trans. Então você tem uma diferença na orientação relativa dos dois grupos, né, no anel de carbono. Então, observa aqui apenas, né, aí como detalhe, nós usaremos isso mais vezes a partir daqui, você tem que o direcionamento dos substituintes metila aqui, eles são designados pelo uso dessas cunhas. Então, cunha X significa que está na direção de vocês, de todos nós aqui observadores, e a cunha segmentada significa que está direcionada para trás, né? Isso é uma
notação internacional, todo mundo usa da mesma forma, né? E tem uma forma, né? Também isso discutido mais adiante, tem uma forma correta de introduzi-la na estrutura, um ângulo correto, porque isso aqui ele dá já a já ilustra que tem uma questão de geometria aqui. Então, se você, por exemplo, coloca uma angulação aqui, significa que você está distorcendo o ângulo, né? Então, tem uma maneira correta de colocar esse substituinte, seja nas fórmulas acíclicas zigue-zague ou até mesmo dos anéis. Então, aí vocês vão ver vários casos e vocês vão observando que tem uma maneira correta de fazer isso aqui, tá? Isso fica mais claro quando a gente começa a falar um pouco até de conformações, né, de ciclo equizandos, como a gente já viu aí nas aulas presenciais. Novamente, né, você pode chamar esses dois estereisômeros de estereisômeros geométricos ou até mesmo de astereisômeros. Tá? E novamente são substâncias diferentes, né? E eles, nesse caso aqui, eles têm propriedades também físico-químicas diferentes. O porquê a gente usa de astereisômeros como uma subclassificação também vai ficar mais claro adiante. Agora vamos falar de outro tipo de estereoisomeria, que é aquela relacionada à quiralidade, né? E estamos falando inicialmente de algo que a gente vê de objetos, né? Que a gente vê que são quirais. Então, um exemplo mais usado são as nossas próprias mãos, né? Então, você vê aqui as duas mãos, nossas duas mãos, elas são praticamente idênticas, mas um teste que a gente usa muito nessa questão da quiralidade a sobreposição. Né? Se as duas mãos elas parecem idênticas, mas não são. Como é que a gente faz esse teste? Tentando sobrepor uma a outra. E a gente vê que não dá para sobrepor uma a outra. Uma é como se você tivesse, uma fosse a imagem do outro num espelho. Ok? Então a gente vai falar um pouco mais disso adiante. Tem vários casos além da mão na natureza, né, que é um exemplo, né, de carapaça de moluscos, né? Então a gente vê que essas estruturas aqui, elas são todas quirais, né? Elas são estruturas e têm uma quiralidade do tipo helical. Então, por exemplo, a imagem dessas estruturas, elas não seriam também sobrepostas, né? E o interessante é que tem certos organismos que eles têm uma hélice voltada apenas especificamente para um lado, que parece ser esses dois casos aqui que a gente está mostrando, esses dos superiores, né? Já esse do lado da parte de baixo, você vê que é um organismo que ele se apresenta nas duas formas, como se fosse nas formas as duas imagens especulares, né? Ou seja, imagens no espelho. Agora, e quanto à quiralidade no mundo microscópico, né, das moléculas? Né? Então, aqui, por exemplo, nesses casos aqui que a gente está mostrando, o que você tem? Você tem derivados do metano trialogenados, né? Além, né? E no caso aqui você tem o carbono com 4 substituintes diferentes. Né? Então, nesses dois casos aqui que a gente mostrou, a gente vê que um é imagem especular do outro. A gente chama esses estereoisômeros aqui de estereoisômeros de enantiômeros. São imagens especulares entre si. E assim como as mãos, né? Aqui inclusive é feita uma relação das duas coisas, né? Inclusive quiralidade vem da palavra grega para mão, né? A mão é um exemplo excelente aí do mundo físico, né? Que a gente pode usar para transmitir essa ideia da quiralidade molecular também. Então, da mesma forma que as mãos, essas duas moléculas não são sobreponíveis. Se elas não são sobreponíveis, são, portanto, moléculas diferentes. Elas são praticamente idênticas, mas elas diferem quanto à distribuição radial, né, no espaço 3D dos grupos. Né?
Então, a gente diz que eles têm um e o outro aqui, eles têm relação enantiomérica entre si. Tá? Então, como a gente vê, são substâncias praticamente idênticas, né? Então, elas têm todas as propriedades físico-químicas idênticas, exceto uma que sobre a qual a gente vai falar mais à frente. E agora o interessante é o seguinte: se elas são praticamente idênticas, né? Então como é que a gente sabe que haveria uma maneira de diferenciá-las? Uma maneira são os próprios sistemas biológicos. O sistema biológico eles conseguem diferenciar moléculas praticamente idênticas como os enantiômeros, né? Então, aqui a gente já está meio que mencionando as duas questões, as duas possibilidades de estereoisomeria. Os enantiômeros, que são esses aqui, relacionados à quiralidade, e os outros estereoisômeros, que são os diastereoisômeros, que a gente já apresentou alguns exemplos lá, aquela questão, a olefina, aqueles derivados do ciclo Quizano, né? Então você tem os estereoisômeros eles podem admitir essas duas relações, ou relação enantiomérica ou relação diastereoisomérica. Eles são ou seja, um diastereoisômero do outro, né? E não enantiômero. Então você tem essas duas possibilidades em termos de estereoisomeria. Então aqui só uma representação, né? Então as duas moléculas desse lado de cá, né? São dois enantiômeros colocados um na frente do outro, né? E aqui é a tentativa de sobrepô-los, né? Então você vê que você nesse caso aqui, olha, eles se tentam que coincidir essas duas aqui com outro aqui e funciona ok. Já os outros dois grupos aqui, ó, do lado de outro, a gente vê que eles não coincidem, então as moléculas não são sobreponíveis. Eu falei sobre que o sistema biológico eles não conseguem diferenciar, né? Um e o outro aqui estão à prova, né? Então são duas moléculas, né? Dois hidrocarbonetos naturais, né? Que são os dois enantiômeros do limoneno. São duas moléculas, os dois enantiômeros possíveis do limoneno. Enquanto esse aqui da direita, ele tem a, tem um cheiro de laranja, o da esquerda tem um cheiro de limão, né? E ambos têm limiares quanto ao olfato, limiares de sensibilidade diferentes também. Então, apesar de serem praticamente idênticos, você tem, então, o sistema biológico consegue diferenciá-los, né? Agora, por que, né, já que eles são tão idênticos? Como é que é esse mecanismo estrutural aí para fazer essa diferenciação? Outro exemplo aqui são esses dois aminoácidos, né? Ah, então, e são enantioméricos também, são aminoácidos, né? Metilados aqui, ó, aminoácidos, porque tem um grupo amino e um grupo carboxila, né? E esses aqui são os dois enantiômeros desse aminoácido aqui, que seria, no caso, a alanina, né? E o interessante é que os D-aminoácidos, que seria isso aqui, a gente vai falar um pouco mais lá na frente sobre o que é Dzão e Lzão, é uma nomenclatura para quiralidade, muito relacionada a açúcares e também aminoácidos, vai ficar mais claro mais na frente, mas enquanto os D-aminoácidos, né, têm sabor adocicado, os L são insípidos, né? Isso, inclusive, é usado aí, em gastronomia, né? Inclusive, os L-aminoácidos são ditos aminoácidos naturais, que a maioria dos aminoácidos estão nessa configuração aqui L, né? Então, novamente, né, por que você consegue, né, o olfato consegue diferenciar, né, já que são idênticos, né? E observa que ambos aqui eles têm todas as propriedades diferentes, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, se for líquido, né, índice de refração da solução, etc., ou da próprio líquido, né?
Então, como é que então é possível diferenciá-los se eles têm todas as propriedades, exceto uma, que a gente vai mostrar adiante, idênticas? Então, essa é a pergunta, né? Agora, falamos de separação, né? Isso aqui foi interessante. Então, por exemplo, os enantiômeros são idênticos, né? Inclusive nas propriedades físico-químicas. Aqui tem um caso interessante que tem certos cristais de enantiômeros que eles são também enantioméricos. Então, se você, eles se separam, eles se cristalizam de forma enantioseletiva, ou seja, um enantiômero cristaliza junto com outros o mesmo enantiômero e o outro faz a mesma coisa. Então, isso aqui foi a base do experimento do Pasteur, que ele conseguiu detectar essa presença de cristais em que um é mais especular do outro. Né? Então, não são todas as substâncias sólidas, quirais, que fazem isso, mas tem um conjunto, um grupo pequeno de substâncias que fazem isso, né? Então elas cristalizam de forma que a gente diz enantiosseletiva. Então, falando em termos de quiralidade, né, de onde vem essa questão, né? Como é que a gente conceitua um, e trata a quiralidade, né? Então, eu já falei dessa questão. Um aspecto que é central é essa questão da sobreposição, né? E é um teste que prova que são substâncias diferentes. Então, elas são imagens, né? Uma substância quiral, ela tem duas imagens e você não consegue sobrepor uma imagem sobre a outra, quer dizer, uma estrutura sobre a outra, a imagem sobre a estrutura inicial, né? Então, agora, por exemplo, aqui a gente tem, né, uma substância semelhante a essa aqui, mas não idênticas, né? Então, nesse caso aqui, né, em relação a esse aqui. O que a gente observa aqui? Que nesse caso, né, em que a diferença entre eles é que você tem aqui dois cloros, em vez daqui só tem apenas um cloro. Então, aqui, essas estruturas em relação a essa aqui, houve uma troca de um bromo por um cloro, ficando então dois substituintes clorados. E aqui, fazendo o teste do espelho, a gente vê que a imagem especular dessa aqui, né, dessa aqui é a estrutura B, né? E o que a gente observa? A gente observa que nesses dois casos aqui, essas substâncias, essas fórmulas, elas são sobrepor. Você consegue sobrepor uma a outra, né? Então a imagem, o que você tem de resultado aqui, é que a imagem é ela mesma. Como é que eu sei disso? Eu posso fazer o teste da sobreposição. Então eu posso, por exemplo, se eu, né, essa estrutura, né, por exemplo, a B, se eu eu posso fazer uma rotação dela no 120 graus no plano. Então você vai rotar aqui, você vai ter então como resultado essa representação nessa fórmula aqui. E o que a gente observa é que se você consegue sobrepor o B ao A, né? Olha lá. E o que a gente observa é que você tem uma perfeita sobreposição de uma estrutura sobre a outra, né? Então significa então que A é igual a B nesse caso. Então, a gente consegue ver aqui, ó, A exatamente igual ao resultado da rotação aqui em 120 graus no plano, né, de B. Então, são sobreponíveis, significa que A e B são, essas duas imagens aqui são idênticas, então a molécula, no final das contas, ela é aquiral. Então, isso prova o quê? Que a origem da quiralidade, ela vem das quatro substituições diferentes, nesse caso aqui no centro de carbono. Então, no caso aqui, o que gera essa quiralidade é a presença de quatro substituintes diferentes. Então, centros, né, pode ser carbono, pode ser outro átomo, né, em que você tem essa
né? No caso aqui, tetravalência, 4 substituintes diferentes, esse centro é o que gera, a presença dele é o que gera a quiralidade, a gente chama então, portanto, essa origem da quiralidade, né, estereocentro, a gente dá essa designação estereocentro. Então, outra maneira de discutir essa questão, né, da quiralidade é a questão da assimetria, né? Então, essa aqui é aquela estrutura, um dos enantiômeros daquela estrutura original. O que a gente observa nesse caso aqui é que ah, qualquer plano que você use para dividir a estrutura em duas regiões, e nesse caso aqui foi utilizado o plano que envolve o cloro, o carbono e o cloro, então o plano passa por essas duas ligações aqui. Qualquer tentativa, essa é uma, você vai dividir a molécula, na verdade, você não divide a molécula em duas regiões diferentes. Então, ó, aqui na região superior, você tem o flúor e a de baixo você tem o hidrogênio. E se você tentasse fazer usar outros planos, teria a mesma situação. Né? Então, não há, a molécula é assimétrica, portanto, ela não tem plano de simetria. Já a molécula do lado, o que a gente observa? Aqui, ó, por exemplo, usando as ligações, o plano que passa pelas ligações CH e CF, a gente observa que esse plano divide a molécula em duas regiões idênticas. Em ambas você tem o cloro para baixo, para cima e para baixo. Né? Então, essa molécula aqui, o resultado desse exame é que essa molécula ela é simétrica, portanto, ela é aquiral. Né? Tá? Aqui é uma outra maneira de representar a mesma coisa. Aqui um exemplo de quiralidade né, quiralidade num hidrocarboneto, é uma substância apenas de carbono e hidrogênio, né, esses dois casos aqui. Né? Então, esse aqui, ó, esses dois, você vê que essas duas fórmulas se referem isso aqui, a moléculas, a imagens especulares uma sobre a outra. E se você representa essa aqui de uma outra maneira, fazendo uma rotação na estrutura, né? E se você tentar sobrepor essa aqui a essa aqui, a gente vê que elas não se sobrepõem. Os grupos metilas vão ficar, né, para lados diferentes. Né? Então, consequentemente, elas são enantioméricas, logo são substâncias diferentes, não se sobrepõem. Então, é um exemplo daqui de. Agora, eu disse que os enantiômeros, né? Então, uma substância que tem dois estereoisómeros desse tipo, elas são, portanto, enantioméricas, eles são idênticos em todas as propriedades fisicoquímicas, exceto um caso, que é a, a interação delas com a chamada luz polarizada. Então, aqui a gente está representando no lado esquerdo, né, aqui, uma luz polarizada. Né? Então, a luz ela tem sempre o quê? Dois vetores, o vetor magnético e o vetor elétrico ortogonais entre si, né? Sendo que a luz branca normal, cada um desse vetor ele gira, né? Ele não mantém uma direção determinada. Então, o resultado disso, a conclusão disso é que ambos os vetores eles girariam, né, ao mesmo tempo. Então, esse seria o caso da luz branca. Uma luz polarizada, né, que é uma luz que passa, como aqui a gente está mostrando no lado direito aqui, é uma luz que passa por filtro, né, que a gente chama de polarizador. O que ele faz? Ele força com que a luz vibre apenas cada vetor, né, magnético ou elétrico aqui, apenas numa determinada direção, então com ambos então ortogonais entre si. A interação de uma solução quiral, né, com esse tipo de luz, a luz polarizada, é que vai permitir a gente diferenciar um enantiômero do outro. Então, o resultado é
que um enantiômero vai interagir de uma maneira e um enantiômero outra. Ou seja, um enantiômero vai causar. Então, quando há essa interação, né, determinado enantiômero ele interage causando um desvio do plano da luz polarizada. Então, um enantiômero vai desviar para a direita e o outro necessariamente vai desviar para a esquerda com o mesmo ângulo. Então, se um desvia 20 graus para a direita, o outro enantiômero dele, a imagem especular dele, vai girar para a esquerda, com o mesmo ângulo. Né? E isso, então, pode ser medido. Né? Antigamente, isso era medido de forma analógica. Né? Existe um aparelho que a gente via isso, né, com nossos próprios olhos. Né? Hoje em dia, isso aqui mudou. Né? Então, esse aqui seria um modelo analógico, né? Esse aqui da esquerda. Né? Então a gente faz esse tipo de observação. Hoje isso é feito de forma automatizada. O próprio equipamento ele já faz, não só faz a observação, mas calcula a constante relacionada a isso que a gente vai ver no próximo slide. Então você dá as informações de concentração, tamanho da célula e tudo, ele calcula o que tem que calcular. Então isso aqui é o que eu estou falando, né? Então, cada substância tem a chamada rotação óptica específica. A rotação óptica específica não é o ângulo observado experimentalmente, é a relação desse ângulo com a concentração da solução, porque isso vai causar variação tanto da concentração quanto do tamanho da célula. Então, por exemplo, se é uma substância muito cara, pouco abundante, a gente quer usar células cada vez menores, né? E isso vai impactar no ângulo medido. Né? Você vai ter concentrações menos amostra, né? Então esse ângulo ele varia. Já a constante ela é fixa, né? Então nas mesmas condições e normalmente se você então define qual é a temperatura, normalmente a temperatura próxima à temperatura ambiente, né? E também se usa especificamente um comprimento de onda da luz usada normalmente é a linha D da luz de sódio. Né? Por isso que, inclusive, a gente costuma chamar de alfa D, porque se usa, né? Isso é normal, pode-se usar outras luzes, mas essa é a normal. Né? Então, esses equipamentos mais modernos, ele faz a leitura do ângulo e como você já introduziu esses valores, né, no equipamento, ele já faz o cálculo, né, final do alfa, né, normalmente alfa D, uma determinada temperatura, e também o sinal, para qual é o desvio. Se for para a direita, destrógeno, a gente diz que né, a gente bota o sinal mais. Se for para a esquerda, a gente dá um sinal menos, a gente diz que é levógeno. Né? Inclusive, essa informação né, acabei omitindo aqui. Né? Agora, o que acontece se você tem uma substância, por exemplo, racêmica, uma mistura 1 para 1 do enantiômero? O que acontece é que as atividades óticas de cada enantiômero vai se cancelar, né? Produzindo então uma inatividade ótica, ou seja, você não vai ter desvio nenhum, porque o que acontece aqui está mais ou menos esquematicamente mostrado, né? Então, as moléculas, por exemplo, nesse caso aqui do R2-butanol, ele vai desviar a luz para a esquerda. O S-butanol vai desviar para a direita. E o final das contas, como tem o mesmo, ela é racêmica, tem o mesmo número de moléculas RS, você vai ter o que no final? Cancelamento e não vai ter atividade óptica nenhuma. Né? A consequência disso é que se você tem razões diferentes, né? Uma substância enantiopura, você teria apenas um dos enantiômeros, então você teria esses valores aqui, o máximo. E se você tivesse alguma quantidade do enantiômero minoritário, você teria um valor abaixo do valor máximo, obviamente. Né? Ok? Então, por exemplo, a sacarose com um pouco do enantiômero levógeno, que é o que gira para a esquerda, ele teria um ângulo uma rotação ótica menor do que mais 66,47. Então, essa é a ideia. E, na verdade, você pode, inclusive, medir
você pode, por exemplo, ter a relação dos enantiômeros usando esses dados, né, obtidos experimentalmente em relação ao valor máximo, que é o da substância enantiopura. A gente não tratou disso aqui porque acho que não é um interesse, né, do curso de vocês, tá? Do curso de biologia. Ok. Aqui mais alguns detalhes, né? Por exemplo, a gente vê, né? Isso aí meio que confirmando o que a gente falando, né? Tinha falado anteriormente, né? Os enantiômeros, eles têm todos os pontos, as propriedades físico-químicas idênticas. Então, aqui está o caso do R e o S2-butanol, duas substâncias quirais, eles têm o mesmo ponto de ebulição, são substâncias, ambas substâncias líquidas, né? E já o ácido tartárico são dois estereocentos, o RR e o SS, enantioméricos, né? Um em relação ao outro aqui, você vê que tem o mesmo ponto de fusão, né? Já o ácido tartárico racêmico, ou seja, uma mistura um para um dos dois, do destrógeno com levógeno, você tem uma substância, né? Quer dizer, uma amostra que é totalmente diferente das outras enantiopuras. Inclusive tem um ponto de fusão mais elevado, né? Que é interessante, né? Então, o resultado disso aqui, dessa discussão, é o seguinte: a única maneira de diferenciar dois enantiômeros é através do comportamento delas frente à luz polarizada, que a gente observa no polarímetro. Essa propriedade físico-química ela não é útil para a gente poder fazer separação, né, de substâncias, de enantiômeros de uma determinada substância quiral. Então, para fazer essa separação, a gente tem que adotar outros procedimentos, né, outras técnicas. Agora, um aspecto importante dessa questão é o seguinte: nós temos então a existência de dois enantiômeros. É importante a gente poder diferenciar ambos através de nomenclatura, ou seja, por um nome, né? Então, para isso foi desenvolvida essa nomenclatura desse sistema de nomenclatura que a gente chama CIP-CAN-INGO-PRELOG, tá? Em homenagem ao nome dos três químicos aí que desenvolveram esse sistema. Então, os enantiômeros eles são designados como Rzão ou Szão, e normalmente em itálico, tá? Agora, como é que isso é definido, né? Então, normalmente o que se faz é o seguinte: você ranqueia os substituintes, primeiro os átomos diretamente ligados ao estereocentro. Aqui estamos falando de carbono, né? Então, aqui já está ranqueado, por exemplo, do menor, de menor prioridade 1 para o maior prioridade é o 4. E como é que é feito esse ranqueamento? Através do número atômico, né? O substituinte de maior número atômico, ele tem um maior, aqui estamos usando o maior número, isso aí a pessoa pode, né, cada um pode fazer de um jeito, dar um preferencial número 1, pode fazer o contrário, só tem que ser consistente, né? Não pode alterar. Então, nesse caso aqui, a gente está usando o maior número para o mais de maior número atômico e vai diminuindo em relação a esse de maior número atômico. Então, aqui eu estou colocando essa sequência aqui, nesse caso específico aqui, né, desse exemplo aqui, né? E então, o que a gente faz a partir disso? A gente coloca o de menor prioridade, que aqui nesse caso é 1, afastado do observador. O observador está nessa direção da seta aqui. E aí o que ele faz? Ele faz então o giro do maior para o menor, né? De menor prioridade. Então, aqui a gente teria 4, 4, 3, 2. Né? E o que a gente observa assim? 4, 3, 2. Tá? A seta nem está representada tão bem, mas 4, 3, 2 se dá um sentido o quê? Se dá um sentido aqui horário, né? Sendo sentido horário, o que a gente designa ele como S. A imagem especular dele, que é isso aqui, ele necessariamente vai dar um giro no sentido contrário. Senão não faria sentido usar esse sistema de nomenclatura, né? Então, e a gente pode provar isso aqui, olha. Então, a imagem especular dele seria essa aqui,
né? Não está nem tão claro aqui porque foi colocado de uma maneira diferente, mas aqui se a gente depois a gente vai mostrar técnicas para comparar uma estrutura com outra, mas aqui, por exemplo, nesse caso aqui, o que a gente observa? Botando menor prioridade, né? Colocando o observador aqui, o de menor prioridade distante dele. Então você pode, na verdade, esquecer essa substância. O que você tem é o quê? 4 de maior prioridade, vindo por 3 e depois o 2. O que a gente vê é um sentido contrário, ó, anti-horário, né? Ok? Então, nesse aqui você tem sentido anti-horário, ele é o S. Então, aqui é uma maneira de você fazer uma diferenciação quanto à distribuição que a gente pode chamar de radial dos grupos, no espaço, né, 3D. Tá? Então, vamos olhar no nosso exemplo inicial, né? Então, aqui, esse hidrogênio, olha, a gente vai ter a prioridade, primeiro o bromo, depois o cloro por número atômico, depois o flúor, e o hidrogênio é de menor prioridade, né? Então, na verdade, nesse caso, a gente pode até esquecer o hidrogênio e olhar só o que acontece com outros grupos, né? Na verdade, aqui, inclusive, eu dei um exemplo, deixa eu ver. Eu até invertia o que, né? Eu, na verdade, tinha que ter feito uma numeração ao contrário, mas fica a dica de que você tem que ser constante, né? Se você usa um sistema, você adota esse sistema. Aqui eu estou usando maior prioridade sendo 1. Então, 1, 2, 3, né? Nesse caso aqui, olha, você tem um sentido o quê? 1, 2, 3 é um sentido anti-horário, no sentido anti-horário, né? Contrário ao relógio, né? Aos ponteiros do relógio. Então, ele é o quê? Um enantiômero S. A imagem especular dele, e aqui está mais claro, olha, ela necessariamente vai ser o quê? Tem que fazer o giro ao contrário. E aí a gente pode observar aqui, ó, vamos usar o mesmo sistema, ordem de numeração aqui. Uma prioridade é 1, ó, 1, 2, 3. Né? Nesse caso aqui, ó, obviamente vai ser um giro que para direita, esquecendo do hidrogênio que está, né, o observador está sendo colocado, está nessa direção aqui, ok? Então, esse seria o R, sentido horário, Rzão. E como fica quando a gente tem um, o caso em que, aqui novamente, ó, 4 substituintes diferentes, esse carbono aqui é um estereocentro, né? Mas nesse caso aqui você tem a coincidência quanto ao primeiro átomo ligado. Então a gente não vai conseguir diferenciar os dois pelo mesmo átomo, que ambos são carbono. Como é que a gente faz? A gente olha adiante, né? Então nesse caso aqui, olha, você só tem um carbono ligado a hidrogênios, enquanto nesse aqui você tem 2 hidrogênios e um carbono. O carbono tem prioridade sobre o hidrogênio. Então esse grupo aqui acaba ganhando em prioridade, né? Então isso, dessa maneira, você tem que, e aqui ó, o hidrogênio está voltado para trás. Então você pode até esquecer esse hidrogênio. Então isso aqui é colocando dessa maneira até de esquecendo o hidrogênio, né? Você coloca aqui, ó, isso aqui é um modo de representação, né, que a gente vai mostrar mais adiante, é uma parte de uma projeção de Newman. Aqui a gente está vendo só, o observador está se colocando nessa direção e ele não vê o hidrogênio, por isso que o hidrogênio está encoberto aqui. Isso é uma maneira de representar isso aqui. E o que você observa, você tem essa disposição aqui relativa dos grupos, esquecido o hidrogênio. Então, ó, hidroxila, etila, tem prioridade sobre a metila, por essa explicação que eu dei aqui, né? Então, você tem o quê? Você tem essa disposição aqui. Então, nesse caso aqui, qual seria a configuração? Né? Seria a configuração, ó, prioridade 1, 1 ou 4, dependendo como eu coloco, né? 1, prioridade 2, prioridade 3, e o hidrogênio está esquecido. Então, 1, 2, 3, qual é o giro? O giro é para sentido horário. Então, esse aqui é o R.
né, o enantiômero R do 2-butanol. Né? Agora, isso aqui é uma discussão sobre a questão como é que a gente manipula as fórmulas quando fica difícil, por exemplo, a gente designar à primeira vista, porque, por exemplo, o grupo de menor prioridade ele não está voltado para trás, que é o que eu preciso para designar ROS. Né? Então, o grupo R hidrogênio aqui, ele está para frente. Isso me dificulta. Uma coisa que você pode fazer é fazer rotações no espaço. Né? Então, nesse caso aqui, até nem está tão complicado, porque você pode manter essa ligação CCl como eixo e rodar apenas as três outras. Então, por exemplo, uma rotação a partir daqui, olha, você roda, o bromo vem para cá, o hidrogênio vai para cá, a metila fica nessa posição. Então, é a mesma substância, né? A mesma fórmula, mesmo enantiômero, um obtido a partir de rotação do outro. Aí, nessa maneira aqui, você colocou o hidrogênio, né? Imaginando que o observador está aqui, né? Você observa, então o hidrogênio ficou para trás. E aí fica fácil, então, você, né? Designar, né? Então, nesse caso aqui, você tem que, né? É, aqui ó, rodou mais, deixa eu ver, rodou aqui, outra rotação aqui, ele até preferiu fazer uma outra rotação, né? Você pode fazer várias rotações, né? Nesse caso aqui, ele rodou, tendo colocado o hidrogênio, né? Para trás, e aqui ele usa o hidrogênio como eixo, né? Ele roda essas três aqui. De todo modo, aqui já daria para designar, né? Você tem, olha, o bromo, o cloro para cá, você tem, na verdade, se você pegar essa, né, ou aqui, você tem, olha, bromo, cloro, carbono. Essa seria a prioridade, o hidrogênio se esquece. Seria, então, a configuração R. Né? Nesse caso aqui, falando da ligação CCl, esse é o primeiro caso aqui, ó, daqui para cá, que ela é usada como eixo de rotação. Aqui ele faz uma outra questão, outra talvez para só provar o caso de que você pode usar uma outra fórmula, né? Tem uma outra para melhor leitura. Então, a outra possibilidade é fazer troca ímpar de substituinte. Então, aqui é uma maneira de fazer que é até mais fácil do que essa aqui, porque você não precisa de divisão espacial. Então, você pode, por exemplo, aqui, o hidrogênio está pro lado, tá voltado para o observador, né? Então, isso dificulta a tua leitura. O que você pode fazer é trocar a metila pelo hidrogênio. Então, o resultado pela troca é essa aqui. Essa primeira troca não dá a mesma substância, dá o enantiômero, né? Que não é o que você quer. Você quer fazer a leitura para essa fórmula aqui. Então, você tem que fazer, então, você é obrigado para voltar à mesma estrutura, você vai ter que fazer uma segunda troca. Observa que na primeira troca ele botou justamente, colocou o hidrogênio, né, distante do observador que estaria aqui, né? Então, com isso, só que esse aqui é o enantiômero. Então, ele faz uma segunda troca. Aqui ele trocou a segunda troca, a metila pelo cloro para voltar a mesma, tratar da mesma mesma enantiômero original e tem essa estrutura aqui, ok? E novamente, né? É só um procedimento diferente do de cima. A gente está falando o quê? Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, sentido que horário é o R novamente. Agora, falando sobre estereoisomeria, né? E quando você tem. Até aqui a gente falou de substância com apenas um estereocentro. O que acontece quando você tem dois ou mais estereocentros? Né? Então, isso a gente costuma calcular como número de estereoisômero máximo o uso dessa fórmula aqui, como N o número de estereocentros. Isso vai te dar o número máximo, não significa que vai ser o número real, né, como a gente vai mostrar aqui. Então, por exemplo, aqui aqui ó, um
um derivado dibromado de um alcano, né? Com dois bromos vicinais, né? Um carbono vizinho ao outro, ambos bromados, né? E aqui um caso complexo, numa substância, aqui uma substância com 2 estereocentros, aqui uma substância com 8 estereocentros. Se você contar aqui, são 8 estereocentros. Né? Quantos estereosômeros vai ter o dibromito? 2 elevado a 2, você vai ter 4 estereosômeros possíveis. Né? E o colesterol? O colesterol vai ter 253 estereosômeros possíveis. 2 elevado a 8. Agora uma pergunta assim, né? Quantos enantiômeros vai ter o colesterol? O colesterol é uma substância natural e ele é essa estrutura aqui, especificamente, com esses estereocentros aqui. Tá? Nessas configurações mostradas aqui. Né? Aliás, eu vou ter que voltar uns slides atrás para comentar essa questão que eu acabei não estressando da forma como eu deveria. Né? Então, o colesterol, então, que são esses estereosômeros dele? É esse aqui. Então, ele tem como estereosômero o próprio colesterol, que é a substância natural, com essa relação de estereosômeros aqui. A imagem especular dele, né? Ou seja, em termos gerais, né? 256 ele tem o próprio colesterol, né? Que é essa possibilidade aqui, mais 255. Né? Dentre esses 255, um deles é o enantiômero do colesterol. Né? Então, então, você tem o colesterol, o enantiômero dele, mais 254 diastereosômeros. Né? Ok? A gente vai fazer uma discussão a gente já falou um pouco de estereosômero naquele contexto de substâncias aquerárias, mas a gente vai é, mostrar isso aí com mais detalhe a partir de agora. Né? Então, só um detalhe que eu gostaria de voltar aqui. No caso aqui, só voltando aqui, um detalhe que eu acabei passando por cima. Quando eu faço essa designação RLS, né, se eu defino, então vou voltar aqui, isso aqui melhor. Então, quando eu designo, por exemplo, que esse aqui é o S e esse aqui é o R, o que eu estou dizendo, eu estou definindo o que a gente chama de configuração absoluta do estereocentro. Né? O que significa isso? Significa uma disposição específica, a disposição radial dos grupos, né? Num caso e no outro. Então, esse você tem uma configuração que é a S, necessariamente a imagem especular vai ser a R. Então, a gente dá esse termo, essa designação, nesse conceito de configuração absoluta, né, que tem a ver com essa distribuição radial específica de um determinado enantiômero. Ok. Então, isso aí a gente já... Só porque às vezes a gente passa e não comenta, né? Agora, vamos ver uns casos aqui. A gente falou essa questão do... Na verdade, aqui sendo mais rigoroso, né? O que eu quis dizer aqui é o seguinte: o que eu quis dizer não é bem, quantos estereosômeros seria quantos estereosômeros, essa estrutura, a estrutura em que você não tem os estereocentros aqui definidos como semelhante ao colesterol. Porque o colesterol é especificamente isso aqui. Então, se eu fosse exigente, eu diria quantos estereosômeros tem o colesterol, seria, na verdade, o número máximo com essa estrutura aqui, com essas ligações, seria 256. Mas, de fato, o estereosômeros ele teria 255, seria um enantiômero dele mais 254, que é o que a gente discute aqui. Né? Então, aqui teve um lapsozinho aqui. Eu peço só que vocês prestem atenção nisso aí. Ok.
Agora, vamos discutir com outros exemplos, inclusive esse que a gente tinha mostrado anteriormente, dessa substância dibromada aqui, né? Vicinal, né? Agora mostrando as relações, né, estereoisoméricas entre elas e também as representações. Então, como é que como é que são as fórmulas dos estereoisomos relacionadas a essa estrutura aqui, né? Estrutura com essa conectividade aqui, com carbono 2 e 3 bromados, né, dessa estrutura que é o pentano 2,3 de bromado, né? Então, são essas quatro estruturas aqui, né? Então, como sugestões, o ideal é você começar a desenhar primeiro os, as substâncias, os diastereoisômeros, né? Que seria, por exemplo, 1 e 3. Você vê essa aqui, 1 e 3, você tem que, um caso, você tem o dibromo, os dois bromos voltados para o mesmo lado, e esse aqui, os dois bromos voltados para o lado diferente. Então, são substâncias que não são naturalmente, ambos os esqueletos são dispostos da mesma maneira, então, naturalmente, eles não são enantiômeros. Então, a gente desenhou primeiro, é a forma mais simples de fazer, isso para substância, inclusive, de 3, 4 estereocentros, essa é a maneira mais segura de você não errar. Desenhar primeiro um diastereoisômeros, que é esse aqui, e depois desenhar a imagem especular de cada um, garantindo que você está desenhando diastereoisômeros inicialmente, realmente diastereoisômeros, não as mesmas estruturas. Isso aí pode também, dependendo do tipo de estrutura, você pode incorrer em erro, né? Então foi esse caso aqui, ó. Primeiro, os diastereoisômeros, estrutura 1 e 3. Depois os enantiômeros, né? Então, as imagens especulares de 1, a imagem especular de 1 é 2 e vice-versa, e de 3 é 4 e vice-versa, né? 1 e 3 eles são... agora, 1 em relação a 2 são enantioméricos, né? São enantiômeros entre si. Mesma coisa 3 e 4. Agora, aqui a gente tem outras relações estereoisoméricas. Então, por exemplo, 1 e 3 são estereoisômeros que não guardam relação enantiomérica. Então, são logo diastereoisômeros, né? Ok? A gente vai aprofundar um pouquinho mais isso aí adiante. Então, por exemplo, aqui, voltando ao mesmo caso, agora designando, né? Então, as relações enantioméricas já foram comentadas, 1 e 2 são enantiômeros entre si, então são relações enantioméricas, e 3 e 4 também. Mas você tem outras relações aqui. Por exemplo, relações de estereoisômeros que não são relações enantioméricas, ou seja, de imagem especular. Então, você tem a relação de 1 com 3, 1 com 4, 2 com 3, 2 com 4. Essas relações são diastereoisoméricas, né? São substâncias que têm configuração relativa diferente. Os átomos aqui, eles são dispostos de forma diferente, ó. Desse com esse, desse com esse, desse com esse, tá? Então você tem essas relações. Já a relação entre dois enantiômeros, né? Eles têm o quê? Eles têm configuração absoluta oposta, porque são imagens especulares, mas têm a mesma, 1 em relação a 2 e 3 em relação a 4, eles têm a mesma configuração relativa. Por exemplo, 1 em relação a 2, os dois brombos estão voltados para o mesmo lado, né? Já 3 para 4, eles estão para lados diferentes. A gente vê isso aqui de forma também clara quando a gente transforma algumas dessas estruturas, dessas fórmulas, nessa fórmula zigue-zague aqui. E a gente vê, aqui fica também claro, né? Então, por exemplo, aqui é 1 representado de outra maneira, 3 e 4 representado de outra maneira. O que a gente observa? Que 3 e 4 são, né? Eles têm a mesma configuração relativa, já 1 para 3 e 1 para 4 tem configuração relativa diferente. Os bromos, nesse caso aqui, estão para lados opostos, e nesses dois casos, bromos para o mesmo lado. Ambos aqui, um em relação ao outro aqui, tem a mesma configuração relativa, diferente desse em relação aos outros dois. Tem configuração relativa diferente, ao contrário da 3 em relação a 4. Né? Então, mais ou menos isso aqui. Agora, vamos ver um outro caso aqui, em que a gente tem esse aqui é uma substância semelhante à outra, né? Só que, nesse caso aqui,
Vamos observar o que são como é que ficam as fórmulas, né? Então, nesse caso aqui, você tem esse diastereisômero A e o diastereisômero C. Né? Aqui os bromos estão para lados opostos e aqui os bromos estão para o mesmo lado. Então, são diastereisômeros, não são imagens especulares. O A tem como imagem especular B. Né? E o C? O C, esse aqui que tem os dois bromos para a mesma direção, ele tem como imagem especular C, D. Agora, B, A é imagem especular de B realmente. Eles são, então, portanto, enantioméricos. Né? E C em relação a D? Se a gente for olhar bem, então a questão aqui nesse slide é o seguinte: a presença de estereosômeros sempre resolve a integralidade? A resposta é não, por causa do caso desse C com D aqui. O que a gente observa? Que, na verdade, a imagem especular de C, que é D, é exatamente C. Você consegue sobrepor um sobre o outro. Né? Por que disso? Porque, apesar de ter dois estereocentros, ele não gera assimetria. Essa molécula C, né, que é idêntica à sua imagem especular, então C e D, na verdade, são a mesma substância. Né? Basta você fazer um exame rápido aqui. Então, aqui nesse caso, você tem um caso em que você tem um estereosômero a menos. Então, o número total de estereosômeros nesse caso não é 4, né, que seria o número máximo, 2 elevado a n, igual a 4. Aqui você tem um estereosômero a menos por causa da presença desse diastereosômero aqui, que é aquiral, né, que é o chamado diastereosômero meso. Né. A gente começa a desconfiar que pode ter o isômero meso mesmo antes de começar a desenhar as possibilidades de estereoisômero. Então, aqui um exame da própria estrutura dela, sem designação dos estereocentros, a gente vê que você tem duas metades idênticas de um lado e de outro. Né? Então, agora vamos ainda nessa questão de estereoisomeria, vamos ver o, é, o uso dessa chamada fórmula de Fischer, ou projeção de Fischer, né? Que estão sendo mostradas aqui. Então, por exemplo, aqui são duas formas de se mostrar a fórmula A. Né? Essa aqui, então, se você pegar essa estrutura aqui e você colocar esse esqueleto principal aqui na vertical, de modo que os outros substituintes aqui, esses dois aqui, eles fiquem na horizontal, você vai ter essa estrutura aqui. Esse aqui é a orientação para você ter a estrutura, a representação disso na fórmula de Fischer. Né? Então aqui a gente está mostrando a montagem dessa fórmula de Fischer. Né? Então, como está explicado aqui. Né? Agora, isso aqui ainda não é a fórmula de Fischer. A fórmula de Fischer, eu faço isso aqui. Ó. Uma vez montada a estrutura representada, em vez dessa maneira aqui, da esquerda, dessa maneira, a fórmula de Fischer, na verdade, ela planariza, pelo menos em termos de representação rápida, ou os grupos. Né? Então, apesar ela ter uma representação planarizada, ela tem uma conotação tridimensional. Né? Então, o que significa essa estrutura? Significa isso aqui. Né? Essa fórmula, aliás, na estrutura. Então, essa fórmula aqui significa isso aqui, ou seja, as ligações horizontais estão na direção de vocês, de mim aqui, e as verticais, essas aqui, elas estão voltadas para trás. Né? Então, por que se usa essa fórmula? Porque é uma forma, como a gente vai ver mais lá na frente, é uma maneira rápida de a gente comparar entre diastereoisômeros.
Agora aqui só uma observação sobre as manipulações dessa forma. As fórmulas de Fischer, você pode, por exemplo, aqui, ó, você pode rodar ela no plano. Então, no plano você pode rodar sem problema nenhum, né? Então, nesse caso aqui, como a estrutura ela é muito simétrica funcionalmente, você nem vê que houve a rotação, na verdade, né? Já o seguinte, se você pode rodar no plano, essa estrutura assim. Agora, você não pode rodar ela fora do plano, ou seja, fazer uma rotação 180 graus fazendo isso aqui. Então, o bromo estava aqui, quando eu rodei 80 graus fora do plano, você gerou esse bromo, ficou de vez da esquerda para a direita. Quando eu fiz isso aqui, na verdade, eu estou gerando a imagem especular dela, o enantiômero dela. Então, quando você manipula essas fórmulas, você só pode fazer rotações no plano, tá? Isso é assim porque isso aqui, na verdade, você tem uma conotação tridimensional, né? E as ligações horizontais, elas têm um sentido de que elas estão voltadas para frente. Se você fizer uma rotação fora do plano, você vai inverter essa a disposição dessas ligações aqui, violando, portanto, a representação e gerando, na verdade, na verdade, causando um erro aí na tua interpretação da fórmula, né? Ok. Aqui é só um exemplo. Deixa eu voltar aqui. Aqui só um exemplo de como é que a gente representa os enantiômeros, uma determinada substância quiral. Isso aqui é uma estrutura, uma substância importante, que é o gliceraldeído. Como é que a gente representa ele por fórmula de Fischer, né? Então, é, então, esses aqui são substâncias que são os precursores biosintéticos da D-glucose, né? Vocês vão ver isso aí em bioquímica, né? Então, como é que eu representaria ele na forma de Fischer, né? Então, o que se faz é o seguinte, se coloca, então, o esqueleto principal, esse aqui, ó, ele fica na vertical, e os outros grupos aqui, os substituintes, né, isso com atenção especial ao estereoisômero, né? Então, essa fórmula ela é especificamente voltada para representar a disposição em estereoisômeros, não em carbonos não, né, não carbonos que não sejam estereocentros, né? Então, nesse caso aqui, então, com esse aqui na vertical, esses, tanto essa hidroxila quanto o hidrogênio para trás, eles ficariam que, né, na vertical. E com esses grupos aqui voltados na direção do observador, como aqui, ó, eu estou mostrando aqui. Então, esses aqui ficariam para trás. Então, quando você tem que, na verdade, ter uma certa. Ou você usa as mãos para fazer esse jogo aí, ou você meio que tem uma visão espacial. Então, quando eu faço essa disposição para já começar a montar a projeção de Fischer, ou fórmula de Fischer, eu coloco, então, isso aqui é a maneira de colocar. E dessa maneira eu coloquei o quê? A carbonila aqui, isso também é uma convenção, o grupo mais oxidado, nesse caso aqui de substâncias relacionadas, tanto a aminoácidos quanto a carboidratos, a fórmula mais oxidada, as carbonilas, ficam na parte superior, né? Então, transformando isso aqui na fórmula de Fischer, planarizando, eu tenho isso aqui, que é o quê? Né? Tem que se entender que, apesar de ser uma estrutura planarizada, ela tem um significado tridimensional.